Alguns pensamentos convosco acerca da vontade de Deus. Quando a vontade de Deus ela coincide com a nossa vontade, é uma maravilha, não é? Corre tudo bem. O problema é quando a vontade de Deus é contrária à nossa vontade. E aí, o que fazer? A quem agradar? O que fazer? Eu queria começar por lembrar, aí, há semanas atrás, quando o nosso irmão Fernando Quental, nosso irmão Nando, ele falou sobre a família, falou sobre a mulher, a relação entre a mulher e o homem e os filhos. Ele começou por referir um versículo em Gênesis. E começou por referir o diálogo que Deus travou com Adão após a queda. E em Gênesis, no capítulo 3 e verso 12, neste diálogo, o Senhor faz uma pergunta a Adão. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, versículo 11, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Portanto, o Senhor faz uma pergunta a Adão: quem é que te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu disse para que não comesses? E Adão responde: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ou seja, como na altura o nosso irmão referiu muito bem, Adão culpou, estava a passar a responsabilidade daquilo que havia acontecido para Deus. Deus é que era o culpado de aquilo ter acontecido, porque foi Deus quem lhe havia dado aquela mulher, Eva, por companheira. E de facto, irmãos, as coisas não mudaram, porque Deus continua a ser acusado como culpado de todos os males deste mundo. E normalmente quando, em vez de nós assumirmos a nossa culpa, assumirmos a responsabilidade das nossas escolhas, normalmente tentamos arranjar um bode expiatório. Eu não tenho culpa. A culpa é sempre de outro. E Deus continua a ser acusado de culpado da situação em que este mundo se encontra, das calamidades que ocorrem neste mundo, do sofrimento que todos os dias nós vivemos e observamos. Deus continua a ser acusado como culpado de todas essas situações. Em vez de o homem assumir a sua responsabilidade, assumir a sua culpa, assumir as consequências da sua escolha, E de facto, nós devemos assumir sempre as consequências da nossa escolha. E, no meio disto, só há de facto uma verdade que Adão disse: que Eva era a mulher que Deus lhe havia dado. Essa era de facto a única verdade que Adão disse nesta conversa, é que efetivamente aquela mulher, Eva, foi a mulher que Deus lhe deu. E na altura, eu depois no final do culto até comentei com o Nando, quantos de nós que estamos aqui, que somos casados, podemos dizer a mesma coisa? Ou será que na presença de Deus nós podemos de facto dizer a mesma coisa? Esta é a mulher que tu me deste. Esta é a mulher que Deus me deu. Ou este é o homem que efetivamente
Deus me deu. Infelizmente, às vezes não é assim. Infelizmente, muitas vezes nós precipitamos as coisas. Não temos paciência para esperar no Senhor. Não temos paciência para esperar que o Senhor efetivamente cumpra o seu plano que Ele tem para cada um de nós. Não sabemos esperar no Senhor. E então, infelizmente, podemos chegar à conclusão e dizer, de facto, esta foi a mulher que eu escolhi. Este foi o homem que eu escolhi. E por isso, vejamos, mesmo sendo esta a mulher que Deus deu a Adão, as coisas também não corriam bem. Também havia problemas. Problemas há sempre no casamento. Não é por acaso que o apóstolo Paulo disse, melhor era ficarem como eu. Ou seja, solteiros. Melhor era. Porque eu queria poupar-vos a tribulações. Portanto, normalmente, o casamento é algo que não pode ser, não é normalmente, é sempre. O casamento é algo que não pode ser tratado de uma forma leviana, de uma forma precipitada, mas é algo que deve ser, e particularmente para nós que já estamos casados, não, agora, mas para os solteiros, é algo que devem pensar com o Senhor. Não haver precipitação, para mais tarde não podermos vir a dizer, esta foi a mulher que eu escolhi. E estou a sofrer as consequências da minha escolha. Este foi o homem que eu escolhi. E estou a sofrer as consequências da minha escolha. Por isso, irmãos, que de facto nós possamos, em tudo na vida, esperar no Senhor. Esperarmos que o Senhor cumpra, de facto, o seu plano, a sua vontade em nós e através de nós. Que o Senhor nos ajude a esperarmos, de facto, no Senhor, para que mais tarde não possamos vir a lamentar pelas escolhas erradas, pelas decisões que tomamos e nos precipitamos nas escolhas. Mesmo em relação ao casamento, irmãos, casar com uma pessoa, por exemplo, que seja descrente, há uma expressão, um ditado que diz, se um crente casar com um descrente, um dia mais tarde vais ver o sogro que arranjaste. Vais ter-te a ver com o sogro que arranjaste. E esse sogro é Satanás. Portanto, as consequências são complicadas. Porque que comunhão têm as trevas com a luz? Que comunhão há entre as trevas e a luz? E depois o que acontece é um quer andar para a frente e o outro puxa para trás. Um quer fazer e o outro diz é contra. E os conflitos, as guerras acontecem. Mas isso por vezes também acontece entre crentes. Mesmo o casamento entre crentes, por vezes também acontece. Porque um olha de uma maneira para o Senhor e o outro olha de outra forma. O Senhor para um representa uma coisa, tem um determinado valor e para o outro não tem. Um quer andar para a frente, o outro complica, o outro atrapalha, o outro não deixa seguir. E é sempre demais. Servir o Senhor é sempre demais. Mas satisfazer os prazeres da carne e do mundo nunca é demais. É sempre demais aquilo que se faz para o Senhor. É sempre demais aquilo que realmente nós fazemos para o Senhor. É evidente que isto tem a ver com o grau de espiritualidade e a relação que cada um
tem com o Senhor. O que é importante no casamento é que os dois olhem na mesma direção. É que de facto os dois olhem para o Senhor da mesma forma, para que de facto tudo vá bem, ainda que haja alguma coisa que não vai bem. Mas olhando os dois na mesma direção, então as coisas de facto vão bem. Há aquela canção, como é que era do... Não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Não se ama alguém que não olha da mesma forma para o Senhor. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude a esperarmos no Senhor sempre. E particularmente, apelo aos jovens, não se precipitem. Esperem no Senhor. Esperem. Ele tem um plano na vossa vida. Esperem nele. E as coisas serão, de facto, completamente diferentes. Mas como eu dizia, a vontade de Deus, quando a vontade de Deus ela coincide com a nossa vontade, é tudo uma alegria, é tudo uma festa. Mas por vezes a vontade de Deus não coincide com a nossa vontade. Vou só apresentar 2 exemplos. O exemplo máximo, o nosso maior exemplo, é o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos em Mateus, no capítulo 26, Mateus, no capítulo 26, e verso 39, que diz assim: Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. A vontade de Deus para a vida, para o Senhor Jesus Cristo, a vontade de Deus para o Senhor Jesus Cristo, levou-o a prostrar-se e a dizer: Senhor, se é possível, passa de mim este cálice. E qual era a vontade de Deus para o Senhor Jesus Cristo? Era que ele fosse esbofeteado, chicoteado, fosse preso, fosse cuspido, fosse crucificado, fosse pendurado naquela cruz, as suas mãos, os seus pés fossem trespassados, ficasse suspenso entre o céu e a terra, fosse abandonado por todos. A vontade de Deus para o Senhor Jesus Cristo é que ele fosse abandonado por todos. Acham que era fácil? A vontade de Deus para o Senhor Jesus Cristo era fácil? Ainda outro exemplo, já volto. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, verso 8 e 9. Segundo, estou no primeiro. Segunda Coríntios 12, diz assim, versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a mim, a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo, ele tinha, que ele chama um espinho na carne, um problema de saúde,
que, segundo aquilo que se pensa, seria um problema de visão. E esta situação levou a prostrar-se perante o Senhor, a orar e a pedir ao Senhor que de facto o livrasse desta situação. Por 3 vezes, diz o apóstolo que orou ao Senhor, para que o Senhor o pudesse livrar desta situação. Irmãos, eu não sei qual é a vida de cada um de vós. Eu não sei quais são os problemas que cada um de vós tem, os problemas pelo qual cada um de vós passa. Eu não sei qual é as dificuldades que de facto cada um passa. E acredito que alguns passarão por algumas dificuldades, por alguns problemas. E que de facto possa fazer parte da vontade de Deus para a vossa vida, para a minha vida, que passemos por determinadas dificuldades, por determinadas situações. Problemas que já vos prostrastes perante o Senhor e orastes e pediste ao Senhor que vos livrasse dessa angústia, desse sofrimento, dessas dificuldades, tal como o Senhor Jesus orou, tal como o apóstolo Paulo orou perante a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida incluía sofrimento. E a vontade de Deus para a vida de cada um de nós também pode incluir sofrimento. Também pode incluir termos que passar por situações que nos angustiam, que nos fazem sofrer muito. Mas há uma coisa que nós podemos ter a certeza: por muito sofrimento que possamos passar neste mundo, nunca passaremos pelo sofrimento que o Senhor Jesus passou. Nunca! E sabem qual foi o momento mais difícil para o Senhor Jesus Cristo? Não foi quando ele estava a ser chicoteado, não foi quando ele estava a ser escarnecido, cuspido. O momento mais difícil foi quando ele na cruz foi abandonado pelo Pai. E que o levou a gritar e a dizer: Deus meu, por que me abandonastes? E uma coisa eu tenho a certeza, irmãos, é que nem eu, nem vós passarão por essa experiência. Porque Deus jamais nos abandonará. Jamais passaremos por muitas dificuldades que tínhamos que passar, por muitas adversidades, por muito sofrimento. Jamais passaremos por um sofrimento, porque o sofrimento do Senhor Jesus é incomparável, Ele é único. Ele foi abandonado por todos. Nós podemos ser abandonados por aqueles que estão à nossa volta. Podemos ser abandonados pela nossa família. Podemos ser abandonados por todos. Mas jamais seremos abandonados pelo Senhor. Por isso, nunca clamaremos como o Senhor Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque jamais o Senhor, seja em que situação for, Ele nos desamparará. Ele diz: estarei contigo. Ele promete que estará com cada um de nós. Por isso, jamais passaremos por essa experiência. Às vezes pensamos que o Senhor se esqueceu de nós. Não. Os olhos do Senhor continuam sobre nós. Os ouvidos do Senhor continuam atentos ao nosso clamor. Jamais Ele te abandonará. Ainda que no seu plano, na sua vontade, inclua para ti passares por sofrimento, mas Ele estará contigo. Nunca te abandonará. O que é importante também é a atitude que nós temos perante essa dificuldade. Em relação ao Senhor Jesus Cristo, nós lemos então em Mateus 26, e já agora só
ler em Gálatas, só eu leio, deixem que eu leio em Gálatas, no capítulo 1 e verso 4, nós lemos assim em relação ao Senhor Jesus Cristo, o qual, versículo 1, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Segundo a vontade de Deus, era que o Senhor Jesus passasse por tudo aquilo. Para quê? Para nos livrar do pecado, para perdoar os nossos pecados. Em Mateus, então, no capítulo 26 e verso 39, nós lemos, e indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O cálice era um cálice de horror. O cálice era um cálice de um sofrimento atroz. Mas o Senhor Jesus disse, não se faça a minha vontade, mas a tua. A tua vontade. Porque é mais importante é que seja feita a vontade de Deus do que a nossa vontade. Mais importante é que seja feita a vontade de Deus. E se o Senhor Jesus Cristo não tivesse feito a vontade de Deus, nós não estaríamos aqui. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse feito a vontade de Deus, não havia esperança para nós. Estaríamos irremediavelmente perdidos. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, Ele bebeu todo o cálice. Ainda que o cálice fosse de um sofrimento atroz, fosse um cálice de horror, Ele, como Ele disse, na cruz do Calvário, está consumado. Está feito. Ele cumpriu toda a vontade de Deus. E por isso nós hoje podemos dizer que temos uma salvação perfeita, que temos uma salvação completa. Por isso nós hoje podemos dizer, aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e na obra que Ele realizou na cruz do Calvário, podemos dizer, eu estou salvo. Salvo pela graça de Deus. Eu sei, não porque seja melhor, mas porque o Senhor Jesus Cristo bebeu todo o cálice, eu sei que vou estar para sempre na presença do Senhor. Onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, mas onde há delícias perpetuamente. Durante a nossa peregrinação neste mundo, o sofrimento, ao contrário daquilo que alguns dizem que o crente não sofre, é mentira. Jamais Deus disse isso, mas antes, pelo contrário, disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci. E porque o Senhor Jesus Cristo venceu, nós somos mais do que vencedores. Por isso, ainda que estejas a passar por um momento difícil, por um momento de angústia, de sofrimento, mas na presença do Senhor diz-lhe, Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Podes não entender o porquê, do que está a passar, mas confia no Senhor. Confia nele. Ele está no controle da tua vida. Ele sabe tudo o que se passa na tua vida. A tua atitude, a minha atitude deve ser, Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Quantas vezes nós não entendemos o porquê de estar a acontecer alguma coisa
E depois, mais tarde, nós vemos a perceber, se não tivesse acontecido aquilo, então seria desta forma. E louvamos a Deus por nos ter poupado. Mas na altura não percebemos. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, 5. Esta é a nossa atitude. Deve ser a nossa atitude. Faça-se a tua vontade e não a minha. Em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 12, e verso 8, o apóstolo então, perante a constatação, perante a resposta do Senhor, depois de ele ter orado ao Senhor por 3 vezes, ele diz que orou, insistiu perante o Senhor para que o livrasse daquela situação. O Senhor disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de Cristo. O Senhor, a resposta do Senhor a Paulo foi: a minha vontade é que tu tenhas esse espinho. Nós gostamos muito é das rosas, mas as rosas têm espinhos, não é? Mas gostamos mais é das rosas, achamos muito bonitas rosas, mas as rosas têm espinhos. E o apóstolo passava por um momento de espinhos. E a resposta do Senhor foi: a minha vontade para a tua vida é que vivas com essa situação. E é curioso, irmãos. O apóstolo, ele tinha um problema de saúde e o Senhor deu-lhe um médico, que foi Lucas. Só Lucas está comigo. O médico estava com ele. Para além dele, logicamente, confiar no Senhor, mas o Senhor deu-lhe um médico. O Senhor não nos abandona. Jamais o Senhor nos abandonará. Não importa a situação que estejas a viver. Mas o apóstolo diz, porque aceitou o plano de Deus para a sua vida. E ele diz, de boa vontade. Aceitou a vontade de Deus, de boa vontade, com alegria. O facto de ter aquela situação não foi impedimento para que ele servisse o Senhor. Não foi impedimento para que ele se lamentasse e chorasse e fosse um impedimento para que ele servisse. Não. Ele serviu o Senhor, foi um homem fantástico, um grande homem de Deus. Levou a mensagem da salvação a muitos lugares, com a sua limitação. Isso não foi impedimento, porque a sua confiança, a sua força não estava nele, estava no Senhor. E era o Senhor que lhe dava forças para vencer todos os obstáculos, para vencer todas as dificuldades. E o Deus de Paulo é o nosso Deus. É Ele que te dá a força. É Ele que te dá a sabedoria. É Ele que te dá tudo quanto precisas para enfrentar as dificuldades, sejam elas quais forem. Que o Senhor, no seu plano para a tua vida, Ele permita que aconteça. Ele está contigo. A minha graça te basta. Eu estou contigo. E na minha força, nós faremos proezas. Se continuarmos a confiar no Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse, faça-se a tua vontade e não a minha. Paulo, de boa vontade, aceitou a vontade de Deus com alegria, com gozo no seu coração, não culpando Deus, mas louvando-o por Ele ser o seu Deus e poder ter o privilégio de ser o servo de Deus. O servo de Deus. E ele o foi até ao fim. Até aos últimos dias da sua vida. O seu desejo era crescer no conhecimento de Deus, era levar a mensagem por todo o lado. Ainda que
no plano, na vontade de Deus para a sua vida, estivesse incluído algo que o fazia sofrer, que lhe não era agradável, mas aceitou com alegria a vontade de Deus. Que essa seja, irmãos, a nossa atitude enquanto peregrinamos neste mundo. Não deixemos que os problemas, as dificuldades nos ceguem, que de facto nos afastem do Senhor, mas antes, pelo contrário, perante as adversidades, que os nossos olhos continuem postos no Senhor, com ânimo, com a vontade de servi-lo cada vez mais. Somente Romanos 12, Romanos capítulo 12, verso 2, o verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimentemos com alegria, com gozo, a vontade de Deus na nossa vida. Seja ela qual for, seja vivido para a glória de Deus. Amém. Telemóvel. Nós acabamos de ouvir uma mensagem muito importante, porque ouvimos falar de coisas que nos dizem respeito a todos. Não há ninguém que não passe por sofrimento, por contrariedades, por dificuldades, como nós ouvimos. E, pegando nas palavras do nosso irmão José, quero que só que vocês se lembrem de uma coisa. Se tem espinhos na vossa vida, e os espinhos podem ser muitas coisas, como ouvimos, lembrem-se que o Senhor está a fazer uma rosa linda nas vossas vidas. Pegando na ilustração que ele deu. Epá, e quem quiser fugir dos espinhos, pode ter tudo menos rosas. Mas o Senhor quer fazer uma rosa bonita. E sabem que das flores, que eu tenho ouvido já desde miúdo, acho que a flor mais famosa que existe é a rosa, de facto, porque quando se fala nas rosas, não sei porquê, se calhar é por causa dos espinhos. De maneira que Deus nos ajude, porque de facto o Senhor está a fazer uma obra importante. E eu quero vos dizer que conheço algumas pessoas, tenho conhecido várias pessoas, não muitas, mas algumas, que de facto na vida passaram problemas muito difíceis, e essas pessoas, porque confiaram no Senhor, a vida delas é uma rosa muito bonita. E estou-vos a falar daquilo que eu sei, portanto, senão não me estaria a dizer. Quando nós confiamos no Senhor e não o culpamos, mas confiamos na sabedoria dele em dizer-nos que não, tens o espinho, ok, tu não percebes, mas deixa estar aí o espinho, tu não estás a ver a rosa que eu estou a formar. Então, que Deus nos ajude, está bem? E que o Senhor nos ajude, e continuamos a orar pelo nosso irmão José, para que o Senhor o continue a usar para a nossa edificação, como foi esta manhã. Vamos terminar com a oração, está bem? E vamos ficar de pé. E se calhar com uma oração cantada em primeiro lugar. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Sejamos agradecidos pelos espinhos. Vamos então orar.
Obrigado, Senhor, de facto, porque a Tua Palavra é maravilhosa. E obrigado porque não estamos aqui sós, também por termos a Tua Palavra. Ela dá-nos a direção, ela mostra-nos o porquê das coisas e o para quê das coisas. E nós louvamos-te por isso. Obrigado pela revelação da Tua Palavra, que seria de nós sem ela. É por ela que nós sabemos quem és, é por ela que conhecemos o Teu amor por nós, é por ela que conhecemos os perigos que nos rodeiam e é por ela que conhecemos o caminho da salvação e o Senhor Jesus Cristo. Obrigado por ela e por tudo quanto ela representa para nós. Ela é o nosso pão diário e nós louvamos-te por ela, no nome do Senhor Jesus. Amém.